Esta é uma das mais conhecidas e concorridas entradas na cidade de Matosinhos. É verdadeiramente icónica, aqui debruçada sobre o Atlântico, ao longo da praia de Matosinhos. E de resto, este passeio, este calçadão, concebido por um arquiteto que obteve o prémio Pritzker, o Nobel da Arquitetura, Eduardo Souto Moura, este passeio, dizíamos, é também dos mais concorridos da área metropolitana do Porto. É já um dos grandes símbolos de toda esta região, percorrida por muita gente e, particularmente, nestes últimos anos, por um tipo de transeunte muito interessante. Os peregrinos. Os peregrinos que rumam em direção a Santiago de Compostela. E por isso mesmo é que aqui nós encontramos estas setas amarelas. Essas setas que os peregrinos utilizam para se orientar até chegar a Compostela. E não é um caminho de peregrinação qualquer, este, o caminho de Santiago. Estamos a falar daquele que, desde a década de 80 do século XX, foi considerado pelo Conselho de Europa como o primeiro itinerário cultural europeu. E a própria Unesco classificou o Caminho de Santiago como Património da Humanidade. Ora, a passagem do Caminho de Santiago aqui, por este lugar, por esta praia, reveste-se, de resto, de uma importância acrescida, porque afinal, um dos símbolos maiores dos Caminhos de Santiago, a Vieira, a Concha da Vieira, está profundamente associado a esta praia. Sigam-me. Embora tenham ressurgido com força nos anos 80, os caminhos de Santiago são muito antigos. Estes caminhos, que também deixaram de ser exclusivamente caminhos de devoção católica, eles são caminhos hoje ecuménicos, trilhados por gente das mais diversas crenças e religiões. São caminhos de uma enorme importância cultural, caminhos onde as pessoas, no entanto, não deixam de procurar algumas respostas, encontrar-se consigo mesmo. Desse ponto de vista, continuam a ser caminhos profundamente espirituais, mas as suas origens remontam, pelo menos, ao século IX, aos inícios do século IX. Foi, com efeito, a partir da descoberta da suposta sepultura de um dos discípulos de Cristo, por volta do ano 820, na Galiza, que têm início estes caminhos de devoção, de fé, daqueles que se procuravam abeirar da sepultura do discípulo de Cristo. Mais do que do discípulo de Cristo, do homem que, segundo a tradição católica, tinha sido o responsável, enquanto apóstolo, por trazer a mensagem do cristianismo até à Península Ibérica. Santiago é, de facto, segundo a tradição, o responsável pelo início da cristianização e da conversão ao cristianismo dos primeiros homens e mulheres daquilo que é hoje Portugal e Espanha. Os caminhos de Santiago tornaram-se durante séculos num destino quase obrigatório para todos os cristãos. Com efeito, durante muitos séculos, o cristão deveria ir em vida, pelo menos uma vez, a um dos 3 lugares mais sagrados do cristianismo, ou até à Terra Santa, ou então até Roma, ou até Santiago de Compostela, nestes confins da Europa, onde a Terra terminava e começava o imenso oceano, o mar desconhecido. Era aqui que terminava o continente europeu. E por isso ainda hoje temos, bem lá no extremo do noroeste da península, o Cabo Finisterre, o fim da Terra. E foi exatamente para este lugar, nos confins do então Império Romano, que, segundo a tradição, Santiago, o discípulo, agora convertido em apóstolo, traz a mensagem do cristianismo. E aqui vai dar início à conversão das gentes da península a esta
religião. Mas, afinal, o que é que tudo isso tem a ver com a praia de Matosinhos e com as Vieiras? O melhor mesmo é irmos até o Areal. Conhecida hoje também pela prática do surf, a praia de Matosinhos, considerada das melhores na Europa para o ensino desta modalidade, ela teve já no passado, segundo a lenda, alguém que se notabilizou por literalmente ter cavalgado sobre as ondas do oceano. Mas já lá vamos. Voltemos então à história e à geografia, isto é, a biografia do santo, do Santiago. Segundo a tradição, depois de ter andado a difundir o cristianismo aqui pela Península Ibérica, Tiago regressou à Palestina. Aí será preso, acusado de ser cristão, será mesmo condenado à morte, executado, sendo decapitado. Só que dois dos seus discípulos, dois homens aqui da Península Ibérica, que o haviam acompanhado nessa sua viagem de regresso às suas terras natais, resolvem sepultar o seu mestre, não lá na Judeia, mas sim aqui, no noroeste da Península, no lugar onde ele tinha andado a difundir o cristianismo. Dá-se então início a uma viagem miraculosa de poucos dias, ao longo dos quais Teodório e Atanásio, os dois discípulos de Santiago, vão então trazer o corpo aqui para a Península. Bom, começa tudo pelo facto de terem conseguido que o corpo e a cabeça voltem a ficar incorruptos. Ele tinha sido decapitado, mas o corpo está de novo completo. Depois, não encontram nenhum barco que lhes permita fazer essa viagem pelo Mediterrâneo e depois pelo Atlântico, a não ser um barco de pedra, que milagrosamente não se afunda. E depois, de uma forma muito veloz, muito veloz, esse barco irá fazer essa viagem desde o porto mais próximo de Jerusalém, o porto de Jope, cruzando todo o Mediterrâneo, passando o Estreito de Gibraltar, contornando a Península Ibérica e aportando na Galiza, onde depois de uma série de vicissitudes, Teodório e Atanásio irão conseguir levar o corpo de Santiago para uma zona planáltica, onde o irão sepultar. Um planalto onde, muitos anos depois, no início da Reconquista cristã, acontecerá um milagre. Um ermita que vivia isolado no alto de um dos montes, certa noite vê uma imensa chuva de estrelas, imensas estrelas que se agitam no céu. Em rigor, não é uma chuva de estrelas, é muito mais um fogo de artifício, porque o que ele se apercebe é que essas estrelas estão todas a subir para o céu, a subir a partir de um determinado local. Curioso, dirige-se até esse sítio, até esse planalto, até esse campo, o campo de onde saíam as estrelas, o campo de estrelas, ou em latim, o Campus Stellae, Campus Stellae, e é esta a origem do topónimo Compostela. Aí chegando, ele apercebe-se que todas as estrelas estão a sair de uma pequena cavidade, de uma gruta, onde ele entra e redescobre a sepultura que há muitos séculos se encontrava esquecida, perdida, de Santiago, dando-se então início aos caminhos para Santiago. Mas voltemos a essa viagem de barco, essa viagem milagrosa que irá levar o corpo de Santiago até Compostela. Ora, estamos no ano 44, segundo a tradição, a geografia, e nesta praia, que até aí não tinha nome, está a decorrer um casamento. O grande senhor romano aqui da região, Caio Carpo, aqui escolheu este espaço para as festas do seu casamento com a sua noiva, Cláudia Lobo, filha de um outro grande senhor romano, a sul do Douro.
Caio Carpo tinha andado pelos seus domínios à procura de um espaço amplo para a festa do casamento. E o mais amplo que encontrou foi esta praia, na foz do rio Lessa. Uma praia extensa, um vasto areal que não tinha nome. Mas é aqui que vai decorrer a cerimónia religiosa e depois os festejos do casamento. E já num momento adiantado do casamento, o noivo, Caio Carpo, resolve desafiar os outros cavaleiros para uma corrida de cavalos. Mas uma corrida de cavalos muito sui generis. Ele quer demonstrar, ou quer perceber qual a arte de cavalgar dos seus convidados e dele próprio. E por isso não é uma corrida de cavalos normal. Por exemplo, começar num lugar e ver quem mais rapidamente chega ao outro extremo. Não. Ele desafia os cavaleiros para, nas suas montadas, avançarem em direção ao mar, entrarem mar dentro e ver quem consegue levar o seu cavalo mais longe pelo interior das águas do Atlântico. E podem imaginar esses senhores romanos nos seus cavalos avançando pelo areal, entrando na água. Quem tem os cavalos mais pequeninos ou quem tem pouca arte de cavalgar vai ficando para trás. E ao fim de poucos minutos, o noivo, Caio Carpo, o senhor romano da região, percebe que venceu a corrida. Ele leva um enorme adianto sobre todos os outros. Mas percebe que algo de milagroso lhe está a acontecer. Um milagre que, de resto, é perpetuado nos dias de hoje, na fachada do edifício dos Passos Conselho, da Câmara Municipal de Matosinhos, um friso escultórico da autoria de um dos grandes artistas da passagem do século XX para o século XXI, Cotileiro. Aí vemos o cavalo de Caio Carpo nas águas do mar. Esta mesma lenda que nos é recordada também no interior do edifício dos Passos Conselho, na sua principal sala, na sala das sessões, dominada por um painel de azulejos de Júlio Rezende, onde esta mesma lenda nos é evocada. E este milagre, sim, um milagre, porque afinal o cavalo de Caio Carpo, do noivo, não estava a avançar pelo meio da água, não, milagrosamente ele está a cavalgar sobre a superfície do mar, sem se afundar, em direção a quê? Em direção a um barquinho, a um pequenino barquinho que está a passar nesse momento ao largo, enquanto aqui decorriam as festas do casamento. E que barquinho é esse? Sim, já perceberam. É o barco de pedra que transportava em pouquíssimos dias o corpo de Santiago, desde a Palestina, em direção à Galiza. E finalmente, Caio Carpo para junto do barco. E atónito pergunta, mas que milagres são estes? O que é que está aqui a acontecer? O vosso barco é de pedra e não se afunda? O meu cavalo não se afoga? O que é que está aqui a acontecer? E Teodoro e Atanásio, os dois cristãos que levam o corpo de Santiago, explicam-lhe que são cristãos. Explicam-lhe que levam ali o corpo do seu mestre. Explicam-lhe o que é o cristianismo. E perante tudo isto, perante a mensagem do que é o cristianismo, perante todos estes milagres de que ele próprio está a fazer parte, Caio Carpo converte-se aqui, em frente a este vasto areal sem nome, converte-se ao cristianismo. Aqui, na praia, a noiva, os convidados, toda a multidão está a observar, também intrigada de todos estes milagres, à espera de uma resposta. E a resposta não tardará, porque agora o barco prossegue a sua viagem e Caio Carpo, no seu cavalo, regressa à praia cavalgando sobre a superfície do mar. Mas eis que, desta vez, o cavalo se afoga. Caio Carpo e a sua montada são arrastados para o fundo do mar. É o desespero na praia. Toda a gente pensa que o senhor romano, o noivo, acaba de se afogar. Só que, no fundo do mar, por intervenção de Santiago, novo milagre acontece. É que lá embaixo, no fundo das águas, em grande número, as vieiras vêm-se colar ao corpo do cavalo e do cavaleiro e trazê-los são e salvos, em segurança, à superfície do mar e trazê-los aqui, até à praia. Nascia assim a Associação da Vieira à Devoção e aos Caminhos de Santiago. E tudo isto que vos estou a narrar vem descrito no famoso Codex Calistinus, um códice do século XII, que ainda hoje faz parte do tesouro da Catedral de Compostela, onde este milagre da viagem de Santiago nos é descrita como tendo ocorrido nesta praia, sem nome aqui em Portugal. Mas quando Caio Carpo chega à praia,
é a vez dele agora explicar a toda a gente o que é que se passou, transmitir também ele a mensagem do cristianismo. E toda esta gente se converte então ao cristianismo. Esta lenda, a partir do século XVI, XVII, tem entre nós um pequeno pormenor muito curioso. É que diz que quando Caio Carpo sai da água, juntamente com o seu cavalo, totalmente cobertos por vieiras, a expressão então utilizada é que ele vem todo matizado, coberto, pintado, matizado de vieiras. E por isso passam-lhe a chamar, ao Caio Carpo, o Matizadinho. E à praia onde tudo isto aconteceu, a praia do Matizadinho. E é essa a origem, afinal, segundo a tradição popular, do nome Matosinhos. E como podem ver, esta praia está assim profundamente ligada aos caminhos de Santiago e de uma forma muito especial à origem da vieira. Mas sobre os caminhos de Santiago gostávamos de falar ainda um pouco mais. Ao longo dos séculos foram surgindo vários caminhos em direção a Santiago. Tem a ver, obviamente, com o local de onde o peregrino partia. Mas mesmo numa mesma região podemos ter mais do que um caminho. E é o que acontece aqui, por exemplo, em Matosinhos. Temos um caminho muito antigo, que passa mais no interior, pelas atuais freguesias de São Médio Festa, Lessa do Balio, e que correspondia à antiga estrada romana. Na Idade Média, durante muito tempo, a rede viária era herdeira das estradas romanas e, por isso, esse primitivo caminho português que levava os peregrinos até Braga e de Braga depois para Compostela, passa mais no interior aqui do concelho de Matosinhos. Temos depois aquele que é o caminho mais concorrido, chamado Caminho Central, que na Idade Média se começa a desenvolver em alternativa à antiga estrada romana, nomeadamente com o aparecimento das pontes de Barcelos e de Ponte de Lima, ultrapassando dois importantes obstáculos, o Cávado e o Lima, e que fez com que esse percurso passasse a ser o mais concorrido até aos nossos dias e que hoje cruza o concelho de Matosinhos, nomeadamente na zona de Custóias. E depois temos também o Caminho da Costa, um caminho que se desenvolve posteriormente, quando o litoral passa a ser mais seguro, porque durante muito tempo o litoral é um local inóspito e perigoso devido aos ataques dos piratas, às razias dos mouros. E por isso, só depois de Afonso Henriques ter tomado Lisboa, e mesmo só depois disso, é que o litoral se começou a tornar mais seguro e permitiu também a passagem dos peregrinos. Mas, nos nossos dias, em pleno século XXI, estamos a ver surgir um outro caminho. Afinal, cada época foi criando os seus próprios trajetos. E, fruto deste apego hoje e de preocupação das pessoas em relação às questões ambientais, esta procura de um isolamento que hoje se encontra muito mais junto ao mar do que propriamente dessas antigas estradas medievais, e porque nestes últimos anos foram surgindo os passadiços ao longo das praias, os peregrinos têm vindo a privilegiar esse percurso. E também por isso, este é hoje um dos caminhos mais concorridos de quem se dirige para Compostela através dos caminhos portugueses de Santiago. Um caminho que tem esta mais-valia, a de percorrer esta praia. A praia onde, segundo a tradição, teve início então esta associação fortíssima da Concha da Vieira aos caminhos de Santiago. A Vieira, que tem outras explicações. Diz-se que ela era utilizada pelos peregrinos para, quando queriam saciar a sede, se abeiravam de uma fonte e servia para beber. Tem também
uma função algo simbólica, do mesmo modo que todos os caminhos iam dar a Roma, da mesma forma que todas as estrias da Vieira convergem para o mesmo local, também estes caminhos convergiam para Santiago de Compostela. Sabemos que durante muitos séculos os peregrinos usavam a Vieira não na viagem da ida, mas no regresso. Afinal, para aqueles que vinham do centro ou mesmo do norte da Europa, onde não existiam estas conchas, ela era uma prova, um testemunho de que se tinha feito essa viagem até estes confins da Europa, onde estas conchas abundavam. Mas, para lá de todas estas explicações, continua a ser estruturante, continua a ser emblemática esta explicação lendária que aqui hoje vos apresentamos nesta nossa visita virtual pela praia de Matosinhos. Esta explicação que associa a Vieira ao cavaleiro que saiu das águas do mar depois de se encontrar com Santiago, todo matizado, matizadinho de vieiras. E daí a praia de Matosinhos. Mas este é apenas um local de passagem do caminho em direção a Compostela. E aqui, ao longo do litoral de Matosinhos, há muitos outros lugares de interesse. E por isso, desejo-vos a todos, como se desejam aos peregrinos, um bom caminho pelo litoral de Matosinhos. Olá, bom dia. Olha, se me pode fazer um carimbo aqui no meu credencial. Muito obrigada.